Oi, aqui é o Thiago. Hoje vamos à nossa segunda aula do curso gratuito sobre o cultivo de orquídeas. Na aula anterior, eu te ensinei sobre como regar a sua orquídea da melhor maneira possível e também como identificar se ela está com problemas causados pela falta ou excesso de água. Se você ainda não assistiu ou quer rever o conteúdo, eu deixei a nossa primeira aula logo abaixo desse vídeo, por isso fique à vontade para assisti-la antes ou depois de ver a aula de hoje. Quando eu estava pensando em qual poderia ser o melhor conhecimento a compartilhar com você nesta aula, percebi que os dois maiores sonhos da maioria das pessoas que cultivam orquídeas é conseguir florações lindas, além de evitar e combater as pragas e doenças. Por isso, hoje e também nas próximas aulas, eu vou te ensinar especialmente sobre esses temas, onde quero aos poucos te ajudar a identificar problemas em seu cultivo e também a conseguir florações lindas todos os anos. A aula de hoje foi baseada em um bônus que ofereço junto com o Manual Descomplicando o Cultivo de Orquídeas, onde explico melhor sobre as manchas que podem aparecer nas folhas de suas orquídeas. Por isso, pegue sua caneta e papel e prepare-se para aprender muito. As manchas que aparecem nas folhas das orquídeas podem significar várias coisas. Em alguns casos, são apenas características de sua orquídea. Em outros, podem ser problemas no cultivo ou até doenças. É assim que as orquídeas se comunicam com você. Mas o grande problema é entender o que elas querem dizer. Eu gosto de classificar as manchas em 3 tipos, que são as manchas naturais, ou seja, aquelas que naturalmente sua orquídea possui, então você não precisa fazer nada. Também tem as manchas simples, que são causadas por erros no cultivo ou por pragas. E as piores de todas, que são as manchas de doenças, que para identificar, basta ver se a mancha está com uma borda colorida ou pegajosa. Dentre as principais manchas que podem aparecer em sua orquídea, as mais comuns são as amarelas. Mas na grande maioria dos casos, você não precisa se preocupar muito com elas. As manchas amarelas, quando aparecem em todas as folhas, significam que sua orquídea está recebendo muito sol. Já quando aparecem em apenas uma folha, é porque a folha está ficando velha. Agora, quando falamos de manchas brancas nas folhas de sua orquídea, o problema começa a aumentar um pouco. Isso porque estas manchas podem significar 3 coisas. O primeiro é um ataque de cochonilhas, que é uma praga bem comum em orquídeas. E em uma aula futura eu vou dar dicas sobre como evitá-las e também como combatê-la. O segundo motivo é uma queimadura do sol em estágio mais avançado do que a mancha amarela. Por isso, mude sua orquídea de lugar ou coloque uma tela de sombreamento. E por último, o excesso de ferro na água que você rega sua orquídea. Você vai percebê-lo caso comece a ver pequenos sais no seu substrato. Nesse caso, a mancha pode ser branca ou marrom. O terceiro tipo de mancha mais comum e, sem dúvidas, o mais complicado entre os que eu falei são as manchas pretas nas folhas de sua orquídea, que quase sempre indicam uma doença ou um problema avançado. Nesse caso, existem vários motivos que podem causar essa mancha, mas vou falar dos 3 principais. Primeiro, a queimadura de sol em estado muito avançado. Segundo, a tão temida doença podridão negra, onde você vai perceber que as raízes de sua orquídea estão podres e que as folhas aos poucos vão pretejando. Lembrando que ela pode ser evitada caso você aprenda a regar corretamente sua orquídea. Por isso, recomendo que veja a nossa primeira aula. E terceiro, o excesso de fertilizantes, que pode fazer as pontas das raízes e também das folhas de suas orquídeas queimarem e ficarem pretas. Aprender a identificar os sinais que sua orquídea oferece é algo muito importante e que vai te ajudar ao longo de todo o cultivo. Essa foi nossa segunda aula. Lembrando que abaixo eu deixei um material complementar para que você possa aprender ainda mais sobre as manchas nas folhas de suas orquídeas. Um grande abraço e até a próxima aula, onde eu vou falar sobre o fator mais importante para fazer sua orquídea florir. Te espero lá!